Bom, galera, com muita alegria. Eu estava comentando aqui nos bastidores com o pessoal que já estava aqui na sala de aula do Zoom, da minha empolgação, do meu nervosismo, da minha ansiedade mesmo, né? Mas acho que é aquela ansiedade boa, não é a ansiedade tóxica, de poder iniciar hoje a primeira das 5 aulas do nosso curso sobre métodos de estudo, que conforme eu já comentei com os alunos em algumas turmas, eu gestei ele com tanto carinho nos últimos meses, na verdade, né? Nos últimos 3 meses, nossa, eu comprei um monte de livros sobre isso aí, li um monte sobre isso aí, assisti um monte de vídeo no YouTube sobre isso aí, que é uma outra forma que hoje a gente tem, né, de acessar o conhecimento, que é procurar esses vídeos no YouTube. Se a gente tem o conhecimento da língua inglesa, bom, aí sim que o cara consegue acessar muito mais informações, ok? E eu quero iniciar compartilhando a minha tela aqui com vocês para falar para vocês como é que vai ser o nosso curso, tá? E aí eu começo colocando um calendário, tá? Primeira coisa, não vai até o final do ano, tá? Hoje nós estamos, deixa eu rabiscar aqui, inclusive, nós estamos aqui em 7 de março. E o Enem, os caras já sabem a data, se não me falha a memória, é 21 e 28 de novembro. Se eu tiver errado, me avisem, mas do que eu me lembro, é isso aí. E aí, qual é o grande desafio? Qual é o grande desafio do vestibulando? Em 21, 28 de novembro, e em dezembro, que é quando tem um monte de vestibulares, vocês têm que lembrar da maior quantidade de coisas possíveis que vocês aprenderam em todo esse período que para alguns vem desde fevereiro até aqui. E isso é um baita desafio. Para alunos que estão no primeiro ano de cursinho, eu digo mais, esse é um desafio inédito na vida de vocês. Vocês nunca passaram por isso. Por quê? Porque lá na escola, o funcionamento é outro. Lá na escola, como eu comentei na aula presencial, nós nos preparamos para as provas. E aí, na maioria dos casos, o aluno não estuda aprofundadamente cada aula, mas ele faz o tema ali que ele tem que fazer. Quando chega perto da prova, um dia antes da prova, geralmente, ele se mata estudando. Então, ele faz o que vocês vão aprender no curso, uma prática intensiva. Ele faz, assim, um multirão, manda tudo para a memória de curto prazo. Esse ano o Enem vai ser 13 e 20 de novembro. Ó. Alguém me corrigiu aqui, ó, viu? Eu acho que 21 e 28 foram as datas do ano passado, né? Eu devo ter até botado uma segunda. Mas tá bem, obrigado. 13 e 20 de novembro, tá? Então, voltando ali à história da escola, o que acaba acontecendo? Aí você vai lá para a prova, arrasa, porque estudou um dia antes, porque é inteligente, porque sabe, deu um esforço, vai bem, mas na semana seguinte não lembra quase nada do que acertou na prova. E hoje não lembra quase nada do que acertou na prova. E isso é esquisito, porque esse é realmente um aprendizado. Nesse sentido, vamos voltar aqui para a apresentação. Vocês estão vendo aí já estão vendo a apresentação. E eu quero mostrar aqui para vocês o nosso cronograma. Hoje a aula vai ser como o cérebro aprende. E aí até talvez seja meio frustrante para o aluno, porque ele veio para um curso de métodos de estudo e a primeira aula não é sobre métodos de estudo. E aí eu preciso explicar uma coisa para vocês. Eu, Sanabria, não consigo, eu tenho dificuldades, pode ser até uma rebeldia minha, de obedecer o que alguém me diz para fazer sem entender por que isso vai ser bom para mim. Eu preciso entender por que aquilo vai ser bom, para daí conseguir me dedicar de corpo e alma a uma nova tarefa. E eu acho que fica muito vazio a gente começar direto falando sobre métodos de estudo. Só copiar não funciona, lidia não funciona, grifar não funciona, exercício funciona bem, flashcard funciona ótimo, sem que vocês entendam o que está acontecendo no cérebro de vocês.
sempre que vocês entendam o porquê que o exercício vai te ajudar a fixar muito melhor no longo prazo, enquanto que a lidinha com grifar vai fazer tu esquecer quase tudo na semana seguinte, porque é passivo ou semi-passivo. Sabe? Por isso que a nossa primeira aula tem que ser essa. Vocês têm que entender o corpo de vocês, vocês têm que entender como é que vocês aprendem. Para daí sim, ó, na semana que vem, métodos de estudo, apresentando o que funciona segundo a ciência e o que não funciona. Para quê? Qual é a ideia de funcionar? É memória de longo prazo, é eu lembrar lá dia 13 e 20 de novembro as datas do Enem, é eu lembrar em dezembro no vestibular da URGS. O meu grande objetivo é lembrar das coisas lá na frente. E a rotina da escola não ajuda nisso. Para depois, dia 21, a gente falar especificamente como estudar uma aula, antes, durante e depois, tá? Tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Se puder fechar aí agora, ajuda para não atrapalhar com o barulho, tá? Para daí, estudando uma aula antes, durante e depois, aplicando os métodos que aprendemos no dia 14, entendendo por que eles funcionam ou não devido à aula do dia 7, para daí no dia 28 fazer uma coisa que quase todos os vestibulandos que passam em federais fazem, que é se preocupar com revisar o conteúdo ao longo do ano, que é uma coisa que o aluno do colégio definitivamente não se preocupa, ele se preocupa em estudar para a prova, mas ele não se preocupa em revisar uma matéria que ele viu em março, lá em setembro. Entendem? Ele não tem geralmente essa preocupação. Mas no cursinho é diferente. Para aprovar em vestibulares de alto nível é diferente. Tem que pensar isso aí. Por isso que é outra dinâmica, por isso que é outra mentalidade. A galera adora falar mindset. Eu sou do português, velho. Outra mentalidade. Mentalidade do cursinho não é a do colégio. Se vocês ficarem com a do colégio, estão fadados a voltar para o cursinho no ano que vem. E ninguém quer isso. Por isso que esse curso existe. Para daí, depois de estar apropriado dessas técnicas, revisão, né? Olhar de novo uma aula sobre plano e horário de estudos, como fazer o seu. Eu imagino que muitos de vocês tenham assistido a minha aula de 2 anos atrás e ela está precisando ganhar um upgrade. Ela já está ótima, na real. Praticamente nada do que está lá eu discordo. Inclusive, eu reassisti ela esses dias, mas com essas técnicas novas que eu aprendi, sabe, que muitos já sabiam, eu aprendi, a gente pode ir repensando o nosso horário de estudos de uma maneira a ficar mais efetiva. E eu achei muito interessante a gente iniciar agora, 7 de março, porque a maioria de vocês já teve 2, 3 semanas de aula. Então, vocês já estudaram do jeito de vocês. E é muito legal isso, porque agora que vocês já estudaram do jeito de vocês, eu dei pouquíssimas dicas sobre como fazer isso, aí vocês a cada aula vão poder repensar o que vocês estão fazendo. Ok? Por isso que eu não queria já começar de cara com o curso de métodos, porque eu acho importante a gente fazer o nosso automático. Para daí olhar o que a ciência diz que funciona mais, para daí, então, comparar os dois, o nosso automático e o que a ciência diz, e então ir fazendo os ajustes que a gente julga mais necessários. Então, eu estava falando antes para vocês sobre o seguinte, eu estava falando sobre como que a gente vai lembrar das coisas lá no final do ano. E aí a gente tem que entender uma coisa assim, meu Deus, super básica, que é o seguinte, olha só, o que é aprender? Então eu vou ler aqui para vocês, ó, com a canetinha para ficar mais dinâmico. Aprender é adquirir conhecimentos e habilidades novas. Alguns vão falar, competências, habilidades, formações, bibibi, beleza. E a capacidade de disponibilizá-los da memória para detectar e enfrentar problemas e oportunidades futuros. E o que eu noto, tá? Alguém colocou aqui, você podia também dar uma comentada sobre quando começar a fazer provas antigas e quando e quais escolher para fazer. Na aula de hoje acho que não vai dar, mas quem quiser me perguntar pode perguntar no particular. Essa semana vai sair, a semana passada saiu o Reels no Instagram de quando você deve começar provas antigas se é um aluno faixa branca, está começando. Essa semana vai sair o Reels quando começar provas antigas se você é um aluno faixa preta, ou seja, já está hard na outra quando você está lá no meio termo, já é faixa preta em umas, já é faixa branca em outras, enfim. E o que eu quero enfatizar desse conceito? A maioria das escolas, não sou eu que estou dizendo, são muitas pessoas da educação, focam mais no que eu sublinhei, adquirir conhecimentos e habilidades novas, mas não focam no que eu grifei de amarelo agora, e a capacidade de disponibilizar na memória para detectar e enfrentar problemas no futuro. Porque o Enem ele vai trazer isso, ele vai trazer problemas, situações que tu tem que resolver, por exemplo. E aí tu tem que usar o teu conteúdo do ano inteiro para poder resolver. Mas para tu poder usar o conteúdo do ano inteiro, tu tem que lembrar. E lembrar de uma coisa, que a gente teve aula 7 meses atrás,
exige técnica. Senão, a gente não lembra, e muitos que estão no terceiro, quarto ano de cursinho, corroboram exatamente o que eu estou dizendo aqui. E para começar a aprender como é que a gente vai lembrar desse caminhão de informações, de habilidades, de macetes da matemática, de jeito de fazer exercício de física, de métodos de interpretação, dos eventos da história, a gente tem que conhecer o cérebro. Então, vamos lá. O cérebro, ele pode ser dividido em várias partes, mas eu gosto muito dessa divisão aqui, ó, que divide ele em, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, que eu adoro a canetinha do Zoom, em cérebro reptiliano, cérebro mamífero e neocórtex. Como são 3 partes que essa classificação divide, a gente chama ela de a classificação do cérebro triuno. E aí, o reptiliano, tipo, é coisas que um réptil faz. É respiração, digestão, batimento cardíaco, tipo, até um réptil tem essas coisas. Até um peixe tem essas coisas. E é a parte mais basal do nosso cérebro e mais de dentro. Essa não é tão importante para nós. Aí tem a parte que fica, essa daqui, ó, mais em cima do reptiliano, que eu grifei aqui em vermelho, que é o cérebro emocional, que é o dos mamíferos, porque os mamíferos já têm esse padrão de emoção. E a emoção, a gente vai aprender no final da nossa aula, ela pode ser muito importante para ajudar na memória de longo prazo e no aprendizado. E o mais importante é o dos giros. Parece aquele, esse aqui, o que parece aquele intestino que está por cima dessas áreas, que é o neocórtex, tá? Que é córtex porque é a parte de fora do cérebro, que é muito dilatada em nós humanos, que é relativamente dilatado nos mamíferos, mas o nosso é muitas vezes mais dilatado em relação ao tamanho das outras partes do que o dos outros animais. Ele fala que ó, o cérebro dá razão. Nos permite analisar a informação, resolver problemas, planificar, desenvolver ideias, teorias. Esse cara é o do vestibular, né? Muito influenciado pelo mamífero, que pode permitir você fazer isso melhor ou pior, dependendo do estado emocional. Porém, esse é o central. E todas essas partes que eu estou mostrando para vocês, elas são absolutamente repletas de neurônios. Então, o cérebro, anota aí, o cérebro, ele tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Eu vou repetir. O cérebro tem, estima-se que tenha 100 bilhões de neurônios. Ou seja, é uma praticamente infinitude de neurônios, porque fica difícil da gente conseguir imaginar todo esse negócio aí aqui dentro da nossa cabeça. E esses neurônios, eu vou voltar para a apresentação aqui, esses neurônios, eles estão conectados, eles não estão soltos. E a maneira como eles estão conectados não é em um circuito simples de um atrás do outro em fila indiana, é em redes neurais. Esse neurônio verde que eu estou mostrando para vocês aqui no meio, só ele está conectado a 4 outros neurônios. E eu vou dizer para vocês, isso é pouco. A regra é que cada um dos nossos neurônios, especialmente os neurônios do neocórtex, daquela porção do cérebro que é o humano que tem desenvolvido, cada neurônio pode estar tranquilamente conectado a 50, 60, 70 neurônios. E aí, olha aqui o que eu vou mostrar agora. Eles formam, gente, redes neurais. Aqui você tem 3 redes neurais. Cada bolinha seria um neurônio, formada por 20, 30 neurônios. Sabe? Todos conectados de alguma maneira. E cada rede neural se comunica com várias outras redes neurais, formando uma teia, como se fosse uma teia de aranha de neurônios, com um número possível de conexões infinita, porque para pensar. Se tu tem 100 bilhões de neurônios, se tu tem 100 bilhões de neurônios no teu cérebro, e cada um pode se conectar com 50. Eu nem sei como calcular isso em matemática para calcular quantas combinações possíveis podem existir, quantas conexões possíveis podem existir entre os nossos neurônios. E é isso que faz a gente ter uma capacidade cognitiva tão superior ao dos demais animais. Entendem? Portanto, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. O cérebro é como se fosse uma teia de aranha. Ou, se você preferir, cada neurônio é como se fosse, galera, uma rua. O cérebro é como se fosse, meu Deus, a maior cidade do planeta. Muitas ruas interligadas. Entende?
Então, é isso que eu queria começar fazendo que a gente tenha muita consciência. O quão complexo é o nosso cérebro, como os neurônios estão muito interconectados em redes neurais infinitamente complexas. Para daí entrar com um conceito, que agora não é tanto da neurociência, e sim da psicologia cognitiva, que é a parte da psicologia que se ocupa de estudar o aprendizado. Esse conceito que para mim é muito importante, chamado de blocos de aprendizagem e redes neurais. Então, o que é um bloco de aprendizagem? Gente, bloco de aprendizagem é tipo um conceito. Por exemplo, é uma coisa que a gente sabe que ela é formada por outras coisas e que juntas ela tem um significado. É uma unidade de informação. Então, deixa eu explicar isso melhor para vocês. Quando a minha filha tinha, sei lá, 2, 3 anos, ela aprendeu algumas letras. Eu escrevia a E e ela sabia que era o E. Eu escrevia o L e ela sabia que era o L. Eu escrevia o I e ela sabia que era o I e ela sabia até. E hoje ela já sabe reconhecer quase todas as letras do cérebro dela. Quando vê esse sinalzinho aqui, ele sabe que está sendo desenhado uma letra E. Que quando vem esse, ele sabe que está sendo desenhado uma letra L, depois uma I, depois uma S, depois uma A. E o nome dela é esse. Aí olha que interessante. Ela aprendeu as letras separadamente. Aí de tanto a gente escrever o nome dela, ela decorou que essas 5 letras juntas nessa ordem são o nome dela escrito. Então para pensar agora do ponto de vista da neurociência. Cada letra que ela aprendeu foi tipo uma rede neural que ela construiu. Os neurônios, eles são capazes de mudar as conexões que eles fazem uns com os outros quando a gente está aprendendo um conceito novo. Então, quando a minha filha, de tanto a minha filha ver eu falar A, escrever A, e falar, filha, isso aqui é o A, ela aprendeu que quando eu faço esse negócio aqui, ó, é o A. E aí, criou-se uma rede neural ali, nova, uma teiazinha de aranha nova, formada por alguns neurônios. E aí depois ela aprendeu uma outra rede neural, a do E, a do L, a do I, a do S, a do A. E aí hoje, quando ela lê, quando ela enxerga Elisa escrito, ela automaticamente já sabe que ali está escrito o nome dela. Ou seja, a palavra, ela passou a ser uma rede neural formada pelas redes neurais das 5 letras que ela formou antes, o E, o L, o I, o S e o A. Ou seja, a palavra, ela é um conjunto de redes neurais ainda mais complexo, que ela juntou, porque juntos essas 5 letras têm um significado. Esse é meu nome. Então, olha que interessante. É a analogia da cebola invertida na hora da gente aprender. A gente, na cebola, quando a gente descasca, cada camada é menorzinha que a outra. No aprendizado, cada camada de conhecimento nova, ela costuma ser mais ampla que a anterior, e ela é formada por elementos da anterior, e a partir dos elementos da anterior, a gente vai aprendendo coisas novas mais complexas, como nomes a partir de letras. Então, o que acontece? Aqui seria a letra. Aí aqui seria as palavras. Elisa. Angélica, que ela já sabe, que é o nome da minha esposa, que ela já sabe olhar e saber o que é. José, que ela também já sabe olhar e saber o que é. Mas ela ainda não sabe, por exemplo, juntar palavras e formar uma frase. Porque tem várias palavras que ela não sabe ainda. Agora, quando ela juntar palavras, formar uma frase e entender o que aquela frase está dizendo, aí daqui a pouco ela já está num outro nível, num conceito. E esse conceito vai ser uma rede neural ainda mais complexa, formada pelas redes neurais de várias palavras, que por sua vez são formadas pelas redes neurais de várias letras. Tudo aí nos seus 100 trilhões de neurônios. Então, vocês conseguem entender? Sabe? Que para entender um conceito da biologia, vocês precisam dominar palavras que um dia vocês aprenderam, que são formadas por letras que um dia vocês aprenderam. Então, isso é um bloco de aprendizagem. É quando tu junta informações e juntas, elas têm um significado. E o que é um bloco de aprendizado na neurociência? É um circuito neuronal ou uma rede de neurônios nova que tu construiu durante o teu aprendizado. E aí,
que eu acabei de escrever aqui? Acabei de dando um spoiler. Mas o que é aprender na neurociência? Tá escrito ali, ó. Vamos ler juntinho. É a capacidade de os neurônios fazerem novas conexões através da formação de novas sinapses, criando novos circuitos neurais. Galera, a gente cria pouco neurônio quando a gente está na nossa idade, assim, vocês aí com 17, 18, 19, 20 anos, eu com meus 37. A gente cria poucos neurônios. A época de criar neurônios é principalmente na barriga da mãe e nos primeiros meses de vida. Mas o nosso cérebro, ele é dinâmico. A gente não pode criar neurônios, praticamente, mas a gente pode fazer novas conexões entre eles. E as conexões entre dois neurônios nós denominamos de sinapses. E é a construção, anota bem que eu vou te dizer, é a construção de novos redes neurais, construídos a partir de novas conexões entre os neurônios, que a gente faz durante o processo de aprendizado, que é o que faz a gente aprender. Então, cada conceito de física, cada procedimento de matemática, sabe? Cada evento da história que tu já sabe, é uma rede neural que, te digo mais, está espalhada por todo o teu neocórtex. A memória, ela não fica num lugar só. No computador, ela fica no HD, num lugar. A memória, ela fica espalhada em todo o teu neocórtex. E isso só é possível porque os neurônios se conectam, são capazes de se comunicar com uma velocidade muito rápida. Então, para um neurônio que está aqui se conectar com um neurônio que está aqui, cara, é uma barbaridade, é milissegundos. É milissegundos. Então, vamos voltar para cá. E agora, eu estou mostrando isso aqui para vocês. Olha só, quando a gente nasce, a gente tem poucos neurônios. Nos primeiros meses de vida, os neurônios vão aumentando. Mas mais do que os neurônios aumentarem, vai aumentando a quantidade de conexões entre esses neurônios. Aprender, eu vou falar, eu estou falando alto aqui. Cara, eu estou empolgado, eu queria estar olhando vocês numa sala de aula. Aprender é fazer novas conexões neuronais. Nesse sentido, o nosso cérebro tem uma coisa chamada de neuroplasticidade. Como é que é? Neuroplasticidade. A gente, com o aprendizado, a gente muda o nosso cérebro. Logo, como todos os dias a gente aprende coisa nova, a gente vê um vídeo novo no Instagram, a gente vê uma coisa nova no TikTok, a gente aprende uma receita na internet. Isso está mudando nossas conexões neuronais o tempo todo. Agora as conexões neuronais de vocês estão mudando, porque vocês estão aprendendo coisas pela primeira vez que nunca tinham escutado ninguém falar. Então, o nosso cérebro, galera, ele é muito dinâmico. E o que ele faz? O aprendizado é fazer novas conexões entre os neurônios e, como a gente já vai ver, deixá-las mais fortes ou deixá-las mais fracas. Então, eu trouxe um videozinho aqui para auxiliar a gente em entender essa tarefa. Então, aqui é como se fosse o cérebro, dá para ver esse formato, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, dá para ver que não, tem alguns neurônios representados, não são todos, né? Porque se fosse representar todos, 100 bilhões, pô, não daria, né? E tu viu que alguns estão conectados, mas com linhas fracas, e outros estão conectados com linhas fortes. Só os conectados com linhas fortes são um bloco, como eu chamei antes. São um conceito. São um circuito neuronal que é ativado quando a gente é exigido ser lembrado de alguma coisa que a gente sabe. Esse circuito neuronal pode ser a letra E, pode ser Elisa, entende? E quando a gente está numa aula e a gente começa a aprender coisas novas, olha que legal o que começa a acontecer. Olha o vídeo ali. Vocês não estão escutando o áudio do vídeo, né? A ideia é não escutarem. Ó. Novas conexões entre neurônios começam a ser feitas. E depois de uma aula, nasce um novo, ou alguns novos circuitos, algumas novas redes neurais dentro de nós. Alguns blocos novos. Só que olha a espessura das conexões que ele coloca aqui. São fininhas, perto da espessura das conexões daquele bloco que já estava consolidado. O nome Elisa lá. Porque a gente precisa treinar para engrossar essas conexões. A gente precisa rever várias vezes para engrossar essas conexões. E com o tempo, quando a gente vê várias vezes, essas novas conexões vão ficando mais fortes. E quanto mais fortes elas são, mais fácil a gente evocar a memória que está ali naquele circuito neuronal quando a gente precisa lá no Enem, lá na URGS. Então essa é a ideia dessa parada. Beleza? Espero que esteja tudo bem até aqui.
Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar no chat, vão mandando ali no chat. Eu não vou responder durante a aula, mas no final da aula eu leio todas as perguntas do chat, respondo. Quem quiser ficar para ver as perguntas, fica. Quem não quiser e quiser ir embora, vai. Pode ir botando perguntas no chat agora, que não tem problema, eu não vou ler elas agora, mas no final eu leio. E aí agora é um ponto, meu Deus do céu, muito importante para quem quer entender métodos de estudo, que são as etapas do aprendizado. Olha só. Quais são as etapas do aprendizado, galera? Primeira, tu tá lá na aula, e aí o professor apresentou para você a planária, que é esse animal aqui, que eu já começo brincando, chamando ela de flecha vesga. E aí tu nunca viu essa planária na vida. Tá? Então, quando tu começar a ver ela, e quiser entender ela, o teu cérebro vai fazer uma coisa chamada codificação. Ele vai converter essas percepções do que é a planária e iniciar a construção de novas redes neurais, os chamados traços de memória, que ainda são bem fraquinhos. Como é que tu constrói isso aí a partir do que tu já tem? O professor chamou de flecha vesga. E ela tem formato de flecha. E aquilo ali que parece uns olhinhos é que nem vesgo. Então tu já fez duas conexões, formato de flecha e estrabismo. Ela é um verme, então parece com uma minhoca, porque minhoca é um verme. Então tu vai pegando circuitos neuronais que tu já tem e fazendo similaridades, relações, para tentar entender o que é uma planária na tua cabeça. Ele é bege, meu Deus, a cor bege. Aí tem o circuito neuronal do bege, quantas coisas que são bege são conectadas a esse circuito neuronal. Ele é um plateuminto, nunca ouvi falar dos plateumintos. Aí é um outro circuito neuronal que tu tem que fazer, o do plateuminto, que vai se conectar intimamente ao da planária, porque a planária é um plateuminto. E aí, beleza, tu assistiu isso na aula. E tu formou redes neurais. Só que fracas. Porque foi a primeira vez que tu viu. Então, tu te utilizou daquilo que tu já sabia para tentar entender uma planária. Quando a gente tenta aprender uma coisa que não tem nenhuma conexão com o que a gente já sabe, a gente não aprende nada. Por exemplo, se tu for numa aula de algoritmos 4 de informática, tudo que o professor falar ali não vai se relacionar com a tua cabeça. Então, tu não vai conseguir aprender nada. A gente só consegue aprender coisas que a gente consegue relacionar com aqueles aprendizados que nós já temos. Aí a etapa 2, que é a mais importante, a consolidação. O que é a consolidação? É depois que a gente criou esse traço de memória, esse bloco, essa rede neural, é um tempo que precisa para ele fortalecer. E esse fortalecimento, galera, é ele ficar mais forte, é ele se conectar com outras redes neurais, com outros conhecimentos. E aí, para isso acontecer, consolidação, a gente tem que ficar descansando. E a principal hora do dia, a principal hora das 24 horas, em que a gente fortalece essas redes neurais, é a hora do sono. Por isso que a gente tem que ter uma boa noite de sono. Por isso que é bobagem as pessoas acharem que, não, para um estudante bem no vestibular, ele tem que dormir à 1 da manhã e acordar às 5 da manhã. Sabe? Porque daí ele dorme menos e estuda mais. Só que ele está negligenciando que o cérebro precisa de sono para fortalecer as redes neurais que ele criou durante a fase concentrada do estudo. Ele precisa de descanso para consolidar, porque a gente consolida descansando. Esses dias eu fiz um vídeo no Instagram criticando o uso do celular entre os intervalos de estudo. Porque quando tu tá num intervalo de estudo, cara, é pro teu cérebro consolidar. E aí quando tu fica no celular concentrado em outra coisa, tu atrapalha essa consolidação. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, mas é legal a gente já ficar. E uma vez consolidado, uma rede neural forte, conectada com outras redes neurais, ela pode ser recuperada. Ou seja, no futuro, quando tu precisar lembrar, o grau de consolidação vai determinar o teu sucesso em lembrar. Quanto mais consolidada, mais fácil vai ser de lembrar aquela informação para tentar resolver aquele problema. Quanto menos consolidada, mais difícil vai ser de lembrar. E não existe aprendizado, vou repetir, não existe aprendizado se tu é incapaz de aplicar aquilo no futuro. Sabe? Andou de bicicleta uma vez, aprendeu. Por que é fácil andar de bicicleta? Porque sistematicamente o cara anda de bicicleta. Agora, se eu andei de bicicleta com 10 anos e for andar de novo com 30 anos, o que vai acontecer? A primeira andada vai ser ali, né? Vai ser ali, né? Mas logo em seguida vai. Porque muitas vezes acontece isso, a gente não esquece o que a gente aprendeu, mas a gente tem dificuldade de recuperar.
Só que numa prova não dá para ter dificuldade de recuperar. Numa prova tem que estar tudo fresquinho. Logo, tem que estar tudo bem consolidado. E não mal consolidado, como esse andar de bicicleta, que o cara ficou 20 anos para aprender, sabe? Sem andar. Ele continua sabendo, mas demora. Beleza. E aí a gente entra aqui, nessa que é a curva que eu mencionei em aula para vocês, que é a curva de esquecimento. Olha essa curva, deixa eu mostrar para vocês. Segundo essa curva, que foi um cara chamado de Ebbinghaus, lá em 1885 que fez. Como é que ele fez? Deixa eu mostrar para vocês, sabe? Ele decorava sílabas que não faziam sentido. E aí um grupo de sílabas, ele tentava lembrar daqui a 20 minutos. Outro grupo de sílabas ele tentava lembrar em 1 hora. Outro grupo de sílabas em 9 horas, em 1 dia. Só 2 dias, só 6 dias. E aí 31 dias. E aí a quantidade de sílabas que ele conseguia lembrar, dependendo do tempo que ele ficou sem ver as sílabas, era o que ele conseguia reter. E, portanto, aquilo que ele não conseguia lembrar era o que ele esquecia. E o chocante é que em 1 dia, a cada 3 informações que a gente teve contato no dia anterior, 2 a gente vai esquecer. E 1 a gente vai lembrar, de acordo com esse estudo. E agora, olha que interessante. A principal inclinação é no primeiro dia. A partir do segundo dia, a gente esquece pouquinho. É no primeiro dia que a gente esquece mais. E aí eu peguei esse memezinho de internet. Como funciona a curva do esquecimento? Depois de 20 minutos de ter assistido o negócio, 42% das informações sobre minha aula acaba às 8h30 agora, 20 para as 9 da noite, 10 para as 9 da noite, lamento, 42% das informações que eu falei vão ser perdidas. 9h30 da noite, se acabar 8h30, metade das informações vão ser perdidas. E depois de 30 dias da nossa aula de hoje, 80% das informações vão ser perdidas. Segundo isso aí. Só que, claro, né, galera? A gente, quando ele está estudando sílabas sem sentido, ele está estudando coisas que ele nunca viu na vida. Muitas das coisas que eu estou falando aqui, vocês já podem, de repente, ter visto na vida. A curva de esquecimento, vocês já ouviram falar, por exemplo, que eu falei em aula. Então, já estou reforçando. Aprenderam o que era a curva de esquecimento na primeira aula do Sanabria e hoje estão reforçando esse circuito neuronal curva de esquecimento. Com um delay grande, mas estão reforçando. Entende? Então, a chance de tu lembrar aqui que a curva de esquecimento do futuro é maior hoje, porque tu viu pela segunda vez, do que se não tivesse visto. Então, não, essas porcentagens não é exatamente o que vai acontecer com a gente, mas é um bom guia para entender isso aí. É um bom guia para entender por que a gente consegue arrasar um dia depois da prova. Um dia depois, na prova do colégio. Porque tu viu aquilo em aula, reforçou um monte, horas antes da prova, chegou na prova, lembrava de tudo. Mas uma semana depois, não viu mais nada, nenhuma vez, e só contato com o conteúdo 2 vezes não foi suficiente para gravar tanta coisa. A tendência é esquecer. Então, tipos de memória. Porque agora vem um conceito muito importante, que é a memória de longo prazo, que é para onde a gente tem que mandar nossas coisas. Mas eu vou começar com a Dory, que fala... Gente, o início desse filme é de chorar. Não sei se eu choro quando eu olho Procurando Dory no início com a minha filha, até hoje, porque, meu Deus, né, dá muita pena dela. Quando ela fala que sofre de memória recente. I suffer from short term. É memória de curto prazo. I'm suffer for short term remembering loss. E aí, qual é que é a da Dory? Se vocês não lembram, nunca viram o filme, não lembra? Nunca viram o filme. Tudo que tu fala para ela, logo em seguida ela esquece. Entende? Ela transfere. E aí, quando tu esquece o que tu acabou de ver, tu vai transferir muito poucas coisas para tua memória de longo prazo depois. Mas o que é essa de curto prazo? Aprendizados que duram pouco tempo. Dependem diretamente de nossa capacidade de atenção. Tu tem que estar atento. Podem ou não se transformar em memória de longo prazo. Então, hoje, quando vocês recém saírem da aula, vai estar tudo muito fresquinho. Vai estar tudo na memória de curto prazo. Por isso que a curva de esquecimento do Ebbinghaus é assim. Sabe? No início lembra muito, porque é a memória de curto prazo. Mas dá para ver que ela é de curto prazo mesmo, né? Porque 20 minutos depois já perdeu 42%. Entende? E o que é a memória de longo prazo? Sabe? Por exemplo, memória de curto prazo. Vocês lembram o que era a curva de esquecimento, mas se eu perguntar qual foi o primeiro slide, talvez vocês não lembrem, né?
Lembra qual foi o segundo slide? O primeiro, o segundo, a ordem do primeiro, segundo, terceiro. Lembra? Não. Não lembra, né? Que loucura. Por que não lembra? Porque aquilo foi memória de curto prazo. Já passou. Olha que loucura. Se não rever de novo, fica difícil, né? E o que é a memória de longo prazo? Galera, são os circuitos neuronais que estão aqui na nossa cabeça. É como se fosse um grande armazém logístico. Agora, a gente está com essas big empresas de entrega bombando por causa da pandemia e, cara, eles estão construindo um monte de armazéns logísticos e esses armazéns, cara, da Amazon, do Mercado Livre, velho, eles são gigantescos e eles têm que ser super bem organizados para quando tu vai lá e pede um livro na Amazon, vai chegar o pedido lá no armazém e alguém vai ter que ir até o corredor, prateleira, não sei o que, ir lá pegar o negócio para embalar para ti. É super complexo e parece gigantesco. E a nossa memória de longo prazo é o armazém das nossas memórias. Só que ali só vão ficar as memórias que, de alguma maneira, nos marcaram, ou que a gente repetiu várias vezes, ou que, por estarem muito conectadas com outras memórias, isso facilita a sua consolidação. Ok? Então, no filme Divertidamente, eu adoro esse filme Divertidamente também, e a gente, como adultos, ou quase adultos, aí no caso de alguns, a gente aprende muito sobre nós vendo esse filme, tá? Quando a Alegria, que é essa personagem, vai procurar a memória perdida, ela encontra, meu Deus, um armazém gigantesco, que lembra um armazém logístico, e cada bolinha é como se fosse um bloco, é como se fosse uma unidade de informação. Claro que não dá para fazer uma teia de aranha lá, né? A analogia que os caras conseguiram fazer foi essa daí, mas ele mostra que o bagulho é gigantesco, porque realmente são inúmeras as memórias. E qual é, já estou entrando na fase final da aula, eu falei que essas aulas são curtas, o maior desafio do vestibulando? Até bati na mesa. Vou falar aqui bem devagarinho. O maior desafio do vestibulando é transformar aprendizados novos que tu aprendeu na aula, criou um traço de memória fraco em memórias de longo prazo. É como a figura está mostrando, transferir as memórias de curto prazo para blocos de informação fortes na memória de longo prazo. Para que a gente transfira as memórias de curto prazo, os recém-aprendizados, que só são possíveis desde que já existam pré-requisitos do teu cérebro para tu aprender aquilo, por isso que não tem como aprender algoritmos 4, mas tem como aprender a planária. Para isso, devemos aprender a consolidar as memórias. Como mandar para o longo prazo, na neurociência, equivale a como consolidar as memórias que a gente codificou durante a aula. E aí agora, existe uma coisa para isso funcionar que é fundamental. E aí eu quero contar essa história para vocês. Esse garoto aí, putz, cara, agora até me esqueci o nome, mas ele é, tipo assim, deixa eu até pegar aqui, cara. Não, mas eu não tô... Peraí. Ele é um craque do xadrez, olha eu improvisando, que com 13 anos fez uma partida com a lenda Magnus Carlsen, lembrei. Olha a memória. Magnus Carlsen, lembrei. E duas pessoas me mandaram um chat agora. Magnus, isso aí. Não, isso aí, Magnus Carlsen, lembrei. Então, voltar para cá. Magnus Carlsen. Ele, com 13 anos, jogou com o Kasparov, que na época era o craque do xadrez, para quem assistiu o Gambito da Rainha, né? Aí estamos por dentro do bagulho do xadrez, né? E ele empatou com o cara. E hoje ele é o número 1 do ranking, esse menino aí. Ele já é adulto. E tem uma história que é a seguinte. Durante a partida, ele ficou travado num movimento. E ele fez uma coisa não usual para jogadores de xadrez. Ele levantou da mesa. Na vez dele jogar, ele levantou da mesa. E ele ficou um tempo ali parado pensando. E muitas vezes, como a gente viu no Gambito da Rainha, quando um jogo está muito complexo, eles pedem para parar e para voltar no outro dia. Essas paradas são essenciais para que tu possa ter insights, sacadas, que na hora do jogo em que tu está muito concentrado ali, tu não consegue ter. Esses descansos são fundamentais para o aprendizado. O descanso é fundamental para o aprendizado. Isso é muito importante,
para a gente não se culpar quando estiver descansando. Porque tem muita gente que se culpa quando precisa relaxar e não está entendendo que para aprender tem que ter consolidação. E para ter consolidação, para transferir para a memória de longo prazo, o cérebro precisa descansar. Então o menino deu uma volta, uma parada e voltou com tudo. Porque aquela parada permitiu ao cérebro dele fazer conexões que quando ele estava concentrado ele não conseguia fazer. E a Barbara Oakley, que escreveu o livro... Tá aqui o livro, cara. Agora esqueci o nome do livro. Aprendendo a Aprender. Ela explica pra gente que o nosso cérebro, ele funciona em dois modos. O focado e o difuso. Quando a gente está no modo focado, a gente está concentrado em tentar resolver um problema ou fazer uma tarefa. E aí, quando... É como se fosse a analogia dela, é tipo uma bolinha daquele jogo pinball. Sabe? E aí, o que acontece? A bolinha, o nosso pensamento, ele vai tentando encontrar ali dentro do cérebro maneiras de resolver isso. Que nada mais, nada menos são do que blocos que ele tenta verificar para ver se algum deles se parece com uma coisa que ele já, tipo aquele exercício de matemática. Daqui que eu já fiz exercícios anteriores de matemática que pode me fazer ajudar a resolver esse daqui. Só que quando a gente está no modo focado, a gente não consegue vasculhar muito bem o nosso cérebro. E muitas vezes a gente não consegue encontrar a resposta de um problema. E é a hora de parar e ir para o modo difuso. Um modo onde tu relaxa o cérebro. Um modo onde os circuitos neuronais que estavam sendo usados descansam. Onde os neurotransmissores que estavam em grande intensidade nas sinapses são recaptados pelos neurônios para poderem ser usados depois. É o descanso mental. O descanso mental que o celular não dá para a gente, porque a gente fica concentrado no celular também. Para responder uma mensagem tem que concentrar, tem que pensar. Tu não está relaxando fazendo isso. Esse modo difuso é fundamental para a consolidação das memórias. Então, o focado, ele é o modo de concentração para a gente resolver um problema de matemática, de biologia, para a gente tentar entender um conceito. Não consigo entender por que os peixes de água doce não bebem água e os de água salgada bebem água, e tu fica tentando lá pensar, tentando entender uma tarefa de biologia, por exemplo. Mas quando não está dando para entender, o melhor... E aí é quando tu está tentando fazer a codificação, que é entender pela primeira vez alguma coisa. Mas às vezes é muito importante tu entrar no modo difuso. Vou ler aqui, ó. Esse é o mais difícil. É quando a gente entra em baixo grau de concentração, realizando tarefas mais automatizadas. Por exemplo, para mim, cozinhar é um modo... Se eu não estou tentando fazer uma coisa nova, é modo difuso. Porque se eu quero fazer a massa com molho de cheddar que a minha filha adora, eu posso fazer isso escutando uma outra coisa no YouTube e eu vou conseguir prestar atenção no YouTube, mais ou menos, né? Porque eu estou dividindo tarefa com o molho, mas eu faço o molho no automático. Porque eu não preciso aprender a fazer esse molho. Eu já sei fazer esse molho e ele fica muito bom sempre. Sabe? Eu já tenho todas as sacadas. Entende? Então, descansar, fazer um lanche, fazer carinho no gato, sabe? Enquanto a gente está fazendo isso, essas tarefas que exigem pouca concentração, que usam um pouco o lado esquerdo do córtex pré-frontal, que é a área da atenção, o nosso cérebro está trabalhando, galera. Conexões entre aquilo que tu aprendeu na aula e coisas na tua cabeça estão sendo feitas. Então, quando a gente... o circuito neuronal que tu fez, ele está sendo construído. Sabe? Ainda. Ele está sendo fortalecido quando tu está descansando. Por isso, alternar entre modo concentrado e modo difuso é tão importante para o aprendizado. É no modo difuso que acontece a consolidação, ou seja, o fortalecimento dos traços de memória. E o sono é segundo a ciência, tá? É o principal propulsor de consolidação. Os caras já fizeram uns estudos, que, sabe, ensinaram a mesma coisa para duas pessoas, uma dormiu, outra não dormiu, no outro dia o cara que dormiu lembrava muito mais, sabe? E nas semanas seguintes também, porque o sono ajuda demais o aprendizado, sabe? E o descanso também. Não estou dizendo, então, agora é só descansar, ver um pouquinho, não. E é daí que surge o famoso método Pomodoro. Já estou me adiantando aqui, porque não tem como não fazer o link, não tem como não fazer o link. O que o método Pomodoro fala? Quando tu vai estudar de tarde, 25 minutos tu foca, 5 minutos tu pausa e não faz nada. Mas 25 minutos tu foca e 5 tu pausa. 25 tu foca, 5 tu para. 25 tu foca e 15 tu descansa e aí volta.
Nas próximas aulas a gente vai aprender que nem sempre esse tempo é o mais adequado e isso aí pode variar de pessoa para pessoa. Mas qual é a lógica? É nos 25 focados, tu tá no modo focado. É nos 5 da pausa, do cafezinho, é para o modo difuso. E esse modo difuso é tão importante para aquilo que tu aprendeu naqueles 25 minutos focados, ele gravar melhor. E tem tanta gente que não respeita isso, porque ignora isso, porque nunca ouviu falar disso, porque ainda acha que estudar para medicina é tipo assim, tem que se matar estudando, não pode descansar nunca, não pode ter vida, quando na verdade o lazer, o descanso, a pausa para o cérebro são tão importantes para tu lembrar daquilo que tu está estudando no futuro, como o modo de concentrado, onde tu está aprendendo uma coisa nova. Que é na aula, que é nos exercícios, e enfim. É Pomodoro porque o cara usava um tomate que media tempo na cozinha para saber a hora que ele tinha que estudar ou parar, porque no tempo lá não tinha ainda relógio, cronômetro, essas coisas. E aí o negócio avisava para ele. Portanto, galera, o lazer, ele é essencial para o sucesso. Aquele lazer que o cérebro descansa, sabe? Aquele lazer, andar de bicicleta, fazer um exercício é muito importante. Cozinhar, dançar, dormir na rede, sabe? Ouvir uma música. Quanto mais concentração na hora do descanso, mais difícil é para o cérebro consolidar. Quanto menos concentração, mais fácil. Logo, o estudo demasiado é nunca sair do modo focado. Não dando descanso para o cérebro e atrapalhando a consolidação. Então, essa é a cena que vocês não podem repetir no dia a dia de vocês. Sabe? E aí, quando você for para academia, você tem que ir para academia porque já cansou de estudar sem culpa. Muito pelo contrário. Não, agora deixa o meu cérebro trabalhar com essas informações novas que eu aprendi. E ele vai trabalhar. Agora, quando tu não deixa ele trabalhar, aí tu aprende menos. Essa é o lance. E aí, para terminar, nossa aula ela já está acabando. Quais são os facilitadores para a gente transferir um conhecimento novo para a memória de longo prazo? O primeiro deles, repetição espaçada. O que é isso aí? Digamos que tu quer virar um expert dos métodos de estudo. Para tu fazer isso, não basta só assistir a minha aula. Tu vai ter que, porque a minha aula, que traz muitos conceitos novos para vocês, é o primeiro contato que tu tem com isso. Essa primeira aula equivale a uma camada de tijolos que tu botou cimento. Para uma parede ser erguida, gente, tu tem que esperar secar o cimento para depois ir para a próxima. E esperar o cimento secar para depois ir para a próxima. E esperar o cimento secar para depois ir para a próxima. E entenderam? Cada camada de tijolos é um bloco de estudos de um determinado assunto. Mas depois que saturou, tem que parar e deixar o cimento descansar, secar. O que é o cimento secar? É a consolidação. Para daí, tu ir construir o próximo bloquinho. Como é que era no colégio? Era assim. Tudo de uma vez só. E quando é tudo de uma vez só, não dá tempo para o cimento secar. Quando tu não descansa, quando tu não espaça, não dá tempo para o cimento secar. E aí, quando o cimento não seca, a parede fica muito pesada e ela desmorona. Obrigado, eu que fiz a arte. Ela desmorona. O que é ela desmoronar aqui? É tu não conseguir mandar para o longo prazo. É o que aconteceu muitas vezes na escola, onde tu geralmente tem 3 momentos de contato com o conteúdo. Um na aula, e é bem meia boca, porque muitas vezes a gente não presta atenção. 2, quando faz o tema, que tu faz muitas vezes correndo só para o professor, se te perguntar lá, tu não passar vexame. E 3, que geralmente é o mais efetivo, que é quando tu estuda para a prova. Então são 2 fraquinhos e um power, e nunca mais. Vai esquecer, né? Entende? Então, tem que ver várias vezes a mesma coisa. E aí, a aula que vem, a gente vai falar sobre isso. Sobre por que é importante estudar a aula no mesmo dia. Aliás, você deve lembrar, por que é tão importante aquele lema que eles falam? Aula dada, aula estudada. No dia da aula. Porque quando tu for estudar a aula de tarde, vai ser a segunda vez que tu vê aquilo. Então, já vai reforçar mais circuitos neurais. E aquele conceito que tu não pegou na aula, tu vai aprender estudando, lendo livro, revendo videoaula. Ou seja, tu vai criar redes neurais novas relacionadas àquele assunto no estudo e tu vai reforçar as redes neurais que tu já conseguiu construir na aula de manhã. Tudo isso é super importante ser espaçado por um almoço e um momento de descanso, porque daí dá tempo do modo difuso atuar e já fortalecer um pouco mais esses circuitos neuronais recém-criados na aula.
E aí, 4 a 5 dias depois, tu vai fazer o exercício, que é o que a gente pede para fazer. E aí tu vai ver pela terceira vez. E aí depois tu vai fazer o recordando 2 semanas do livro, que vai começar a te recordando essa semana. E aí tu vai pela 4ª vez. E aí tu vai fazer o simulado. E aí tu vai ver pela 5ª vez. E aí quando chegar o livro 2, tu vai ver que vai ter lista de exercícios do livro 1 e do livro 2 para tu fazer. E tu vai ver pela 6ª vez. E quanto mais vezes tu vê, mais fácil de lembrar, galera. Sabe? Quanto mais tu andou de bicicleta, melhor tu vai andar no futuro. Quanto menos vezes tu andou de bicicleta, mais engonçado vai ser, até pegar o jeito de novo. Entende? Então pense assim que cada vez que tu vê de novo um assunto, tu tá visitando de novo aquele circuito neuronal que tu criou. E tu tá, e agora vamos para a segunda coisa fundamental para a gente conseguir gravar, além da repetição espaçada, que é repetir várias vezes a mesma coisa. 2, contexto. Quanto menos tu consegue relacionar cada bolinha, vamos imaginar que é um circuito neuronal aqui na esquerda, o que tu sabe com outras coisas, mais difícil é de lembrar no futuro. É tipo assim, tu tem uma teia de aranha lá no meio do teu cérebro e ela está conectada a poucas teias de aranhas. Então o caminho para chegar até essa vai ser um caminho com poucas opções. Agora, quando tu conecta o que tu aprendeu com um monte de coisa, o contexto, onde se aplica isso aqui, aí são múltiplos caminhos que levam até aquela informação. Automaticamente é mais fácil de lembrar. Portanto, o contexto da informação, por que eu estou aprendendo sobre planária? Qual é a importância da planária? E aí todas as relações que eu posso fazer da planária com o que eu já sei, quanto mais relações eu fizer, maior a probabilidade de eu lembrar de mais coisas da planária no futuro. E terceiro, emoção. O cérebro é programado para coisas que nos emocionam mais, que nos tocam mais, a gente forma circuitos neuronais mais fortes. As sinapses são mais fortes. As sinapses produzem mais neurotransmissores do que aqueles aos quais a gente foi indiferente. Então hoje, o que vocês vão lembrar depois da aula? Foi aquilo que mais marcou vocês emocionalmente. E aí vocês podem estar pensando, o que eu lembrei aqui? Tá aí, o pai de vocês vai perguntar para vocês. E aí, o que tu aprendeu? Eu aprendi sobre os neurônios e como o meu cérebro vai mudando cada vez que eu aprendo. Eu aprendi sobre a repetição espaçada, como é importante ver várias vezes a mesma coisa, aquela coisa. Eu aprendi que no colégio, a mentalidade do colégio não era tão boa, essa mentalidade agora é muito melhor. Entendem? Então, galera, a emoção é importante. Por isso que aquele professor que dá uma aula super emocionada e tal, que conta piada, que é emocionante, aquele cara que é um orador, ele vai fazer tu lembrar melhor do que aquele cara que dá uma aula monótona, que é tudo assim, e agora vamos aprender o romantismo, entende? Daí a habilidade do professor em botar uma emoção no negócio, que nem o Galvão Bueno bota emoção no futebol, para conseguir ativar mais as memórias de vocês na hora e vocês lembrarem melhor. E muito importante, galera. E assim, até o recado final, até já vou sair daqui agora. No cursinho, eu divido os alunos em 3 grupos. O que ainda está fazendo colégio faz cursinho. O que está no 1º ou no 2º ano de cursinho. Ou o que está no 3º ano de cursinho em diante. O que os 2 primeiros grupos têm de diferente? Um não pode se dedicar só para o cursinho porque tem escola. O outro, assim é ruim, né? O outro se dedica só para o cursinho porque tem escola. Porque não tem escola. Mas o que ambos têm em comum? Eles geralmente não se culpam porque ainda não passaram. O do 3º grupo, que tem mais de 3 anos, quase todos se culpam porque ainda não passaram. Essa semana eu fiz uma postagem no Instagram sobre isso. Sobre como é muito comum demorar mais de 3 anos para passar, demorar mais de 2 anos para passar em medicina federal. E aí quando o cara entra nessa atmosfera, ainda não aprendi isso, como eu sou fraco, essa emoção, cara, já trava os aprendizados. Cara, que tem que estar solto, tem que estar livre, tem que estar leve, tem que estar aberto e focado no aprendizado. Quando tu vai para a aula com essa atmosfera do ainda não passei, tô me culpando, complicado. E é isso que eu tinha para falar para vocês. E aí agora eu quero, se vocês tiverem perguntas, vocês podem me fazer. Alguém me perguntou uma aqui, ó. Prof, tu acha ideal as aulas terem quase 2 horas sem intervalos? Por quanto tempo o nosso cérebro consegue realmente focar? Tem algo que tu indica para fazer durante as aulas para respeitar esse tempo? Olha, eu acho que 1h45, como a gente faz lá no Mótula, é demais. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre é fácil a gente logisticamente conseguir, sabe, fazer 2 vezes na semana de 45 minutos.
Mas durante as aulas, se vocês perceberem, ou quando eu estou contando uma história para vocês, eu estou fazendo essa pausa. Quando eu estou contando da vez que eu comi 5 pratos de massa, que nem eu contei uma aula aí, sabe? É uma pausa para o cérebro. Tu tá relaxando, tu não tá concentrado para aprender, tu só quer saber quando é que vai parar esse monte de massa que o cérebro parou de comer. Ou quando eu termino um assunto e vou para outro, eu falo, respira, relaxa, e eu dou um tempinho ali, aí eu começo outro. É uma pausa. Então, na verdade, eu, pelo menos durante as minhas aulas, eu procuro sempre fazer mini pausas, que podem ser uma pausa mesmo, porque eu estou entre um assunto e outro, ou pode ser uma história que eu estou contando para vocês no meio da aula e que funciona como uma pausa para o cérebro, porque ele está relaxado ali ouvindo a história. Claro que não dá para a aula ser só história, entende? Então, é isso aí, acho que sim, acho que é bem possível. Para mim, o mais importante é, no mesmo dia da aula, a gente estudar ela. E aí, na aula que vem, a gente vai aprender os métodos, o que funciona, o que não funciona, e aí a gente vai saber que depois da aula a gente pode estudar ela, e isso pode fazer muita diferença, dependendo do que a gente faz, ou depois da aula a gente pode estudar ela, e pode, assim, não fazer diferença nenhuma. Então eu quero que a partir de agora, quando vocês estiverem estudando, vocês comecem a pensar no cérebro de vocês. Vocês comecem a se enxergar. Vocês comecem a, tipo, tá, agora eu tô precisando de um modo difuso, porque eu já não aguento mais, sabe? Que vocês não se culpem mais por estar dando essas paradas. Que vocês tentem imaginar, hoje eu aprendi um conceito de eletrostática que eu nunca tinha aprendido na vida. Criei uma rede neural nova, mas ela tá fraca. Então, se eu não reforçar ela várias vezes, ela vai sumir. Agora, se eu reforçar ela várias vezes, ela vai ficar. Agora, se o bagulho for emocionante, já lembra de primeira. Se é física, que quase nada é emocionante, segundo os próprios professores de física, daí matemática, aí tem que reforçar mais. Entende? E é tão bom quando a gente está estudando e aprende uma coisa. Agora, quando a gente está sobre a atmosfera da culpa, porque está mais de 3 anos de cursinho, a gente não se permite ficar feliz na hora do aprendizado. Aprendi uma coisa, coisa boa, aprendi, sabe? O cara da culpa aprendeu uma coisa nova, finalmente aprendeu, né? Aí não tem emoção, né? Pô, aí fica difícil de lembrar. Mais perguntas aqui, ó. Bom, aqui não me perguntou. Você acha que devemos fazer anotações durante a aula ou só escutar o professor é melhor para o cérebro? Depende de cada um. Eu me disperso com muita facilidade durante uma aula. Eu uso as anotações para me manter conectado à aula. Mas tem gente que consegue não anotar nada e ficar muito conectado com a aula, porque tem uma capacidade de concentração muito maior do que a minha, por exemplo. Eu tive um aluno que, meu Deus, ele tentava, Soro, teu material é muito bom, tem tudo, eu não consigo, eu não anoto nada, eu só fico olhando o que tu bota no quadro e o que tu escreve no material. O Samuel, que passou na URGS, falava isso para mim. Ele dormia 1 hora todos os dias depois do almoço, o Samuel, só para vocês verem. E aí já consolidava um pouquinho da memória, das memórias de manhã. Então, para o meu cérebro, o melhor é anotar. Mas aí tem como anotar, né? Que a gente vai falar semana que vem. Pode ser anotar, tipo, ativamente. Escrever o que o professor está falando com as suas palavras, tentar organizar as ideias do professor no teu resumo, no teu esquema de anotação, ou só ficar copiando o resumo ou copiando as frases do professor. E aí, a aula que vem, a gente vai aprender qual que traz mais fixação, mais aprendizado e etc. Tá, pessoal? Então, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Então, a gente vai encerrando a nossa aula aqui. Agradeço, semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, tá? Com métodos de estudo. O que funciona mais para o longo prazo, o que funciona menos. E é isso aí. Qualquer pergunta que vocês tiverem, comentário, sabe? Podem fazer agora aqui ou depois, pessoal dizendo aí, muito obrigado, adorei a aula, muito obrigada, gostei muito pela aula, legal, bacana. Vamos tentar olhar, a partir de amanhã, começar a se olhar com um estudante diferente nessa aula. Aí vocês vão conectar o que vocês estão fazendo no dia a dia com essa aula e já vão se preparar para a próxima, tá? Então é isso aí.